E aí galera, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade às nossas aulas de eletrônica. Hoje a gente vai dar continuidade a amplificadores operacionais. Vamos começar falando sobre os amplificadores operacionais em malha fechada agora, com realimentação negativa apenas, certo? Então vamos lá, olha só. Aplicações em malha fechada, ou seja, com realimentação. A gente vai utilizar a realimentação negativa. Este modo de operação é o mais importante e o mais utilizado em circuitos com amplificadores operacionais. Veja que a saída é realimentada à entrada inversora do amplificador operacional através de um resistor aqui que ele está chamando de ZF, certo? Existem várias aplicações para amplificadores operacionais com realimentação negativa. Entre elas podemos destacar o seguidor de tensão, que é o buffer, o amplificador inversor, o amplificador não inversor, o amplificador somador, e a gente vai estudar nessa aula esses quatro aqui, certo? Mas também eles podem ser feitos como amplificador diferencial, diferenciador, integrador e filtros ativos, etc, certo? Mas a gente não vai focar nesses daqui, a gente vai focar só nesses quatro primeiros, certo? Basicamente vai ser essa aplicação aqui que a gente vai utilizar. Vamos verificar aqui o primeiro, que é o buffer. O buffer é o seguidor de tensão. O que quer dizer isso? Que o valor da saída é exatamente igual ao valor de entrada. Oxi, professor, mas por que a gente quer um negócio desse? Por causa das características do amplificador operacional. Lembra que eu falei que a entrada tem uma impedância muito alta? Ou seja, aqui a corrente vai ser praticamente nula, quase não vai entrar corrente aqui. E aqui vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Então, quer dizer que a corrente que está sendo aplicada na saída não vai afetar em nada aqui o circuito antes do amplificador operacional. Então, ele serve basicamente para isolar os dois circuitos. A da saída, esse circuito aqui não vai influenciar em nada esse circuito da entrada, e aqui pode sair a corrente que for, essa corrente aqui sempre vai ser próxima de zero, certo? Então é para isso que a gente utiliza o buffer, meio que para isolar os circuitos, para que a saída aqui não influencie em nada aqui. E como é que a gente chegou nessa fórmula? Lembra que aqui é a equação do amplificador operacional, certo? A tensão de saída vai ser igual à diferença de potencial das entradas de sinais multiplicado por um ganho muito alto. Um ganho muito alto mesmo. Vamos até aproximar para infinito aqui. Então, se a gente passar o ganho dividindo a saída, a gente vai ter essa fórmula, só que o ganho é muito, mas muito alto. Então, qualquer coisa dividido por quase infinito é aproximadamente zero, não é? Então a gente vai ter isso aqui. Se a gente passar o V- para o outro lado, a gente vai encontrar exatamente essa fórmula aqui, ó, que o V+ vai ser igual ao V-. Só que o V- está ligado na saída. Então quer dizer que o V- vai ser o V0. Por isso que a gente tem essa fórmula aqui, certo? Isso aqui a gente vai utilizar para todas as nossas demonstrações nos próximos circuitos, certo? Então vamos lá. Olha só, esse daqui é o amplificador inversor. O que quer dizer amplificador inversor? Ele vai amplificar o sinal que a gente está aqui de entrada, que é o VI, certo? A gente vai amplificar esse sinal, só que a saída vai ser invertida, ou seja, ele vai ter um sinal negativo antes dele, certo? Então, basicamente vai ser, se isso aqui é 5 volts, esse V0 vai ser menos algum ganho multiplicado por VI. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A tensão de saída vai ser invertida, certo? Negativa, da tensão de entrada multiplicado por um ganho. E o ganho tem essa fórmula aqui, R2 dividido por R1, certo? Basicamente, a gente pode generalizar para os nossos circuitos que a gente vai ver. Se a entrada estiver ligada à entrada negativa,
a gente vai ter uma saída com sinal negativo, certo? Ó, no buffer, a entrada estava no sinal positivo, por isso que a gente não tinha um negativo aqui na saída, certo? Ó, tá entrando no positivo, tudo bem? Nesse caso aqui, o amplificador inversor está entrando, a entrada está entrando no sinal, na entrada negativa do amplificador operacional. Então, a saída vai ter um sinal negativo, certo? E o resultado vai ser esse, VO igual a menos R2 sobre R1 vezes VI. Então, se R2 for maior do que R1, a gente vai amplificar esse sinal. Se R2 for menor do que R1, a gente vai reduzir esse sinal, certo? Porque vai ser menor do que 1. Se for maior do que 1, a gente aumenta o valor de V0 com relação a VI. Se for menor do que 1 e acima de 0, vai ser um sinal menor do que a entrada, certo? Como é que a gente encontrou essa fórmula aqui? A gente vai fazer a demonstração apenas desse, mas dos próximos vai ser praticamente a mesma coisa que vocês podem até fazer sozinho aí em casa, certo? Ó, lembra que eu falei que a gente ia aplicar isso aqui para todos os outros? Então, a gente vai fazer isso, certo? A gente vai encontrar que V mais vai ser imposto igual a V menos, tudo bem? Então, aqui, quem é V mais? V mais é 0. Então, a gente vai impor que a entrada aqui, negativa, também vai ser 0. A gente chama isso aqui de terra virtual. Por que virtual? Porque ele não vai estar ligado diretamente ao terra, mas ele vai funcionar como se fosse um terra, certo? Então, aqui é 0 volt. Então, o que vai acontecer? Se aqui é 0 volt, vai criar uma diferença de potencial entre esse ponto e esse. Então, vai gerar uma corrente aqui, I1, certo? Aqui, eu falei que a impedância de entrada é muito alta. Então, praticamente, a corrente não vai vir para cá. Vai tudo subir. Então, vai ter outra corrente. Essa mesma corrente aqui vai passar por R2, certo? Aqui a gente está chamando de 1 e aqui a gente está chamando de 2. Mas a gente já viu aqui que isso aqui é igual. Essa corrente é igual a essa daqui, porque a impedância daqui é muito alta, então quase não passa corrente aqui para a entrada do amplificador operacional, certo? E como é que a gente descobre I1? I1 vai ser igual a VR1, que é a diferença de potencial em cima desse resistor, dividido por R1. Isso aqui é a lei de Ohm. E como é que a gente calcula VR1? VR1 vai ser o potencial desse ponto menos o potencial desse ponto, certo? Porque o VR1 é uma diferença de potencial. Então, vai ser VI menos V0. Tudo bem? Então, quer dizer que isso vai ser igual a VI dividido por R1. I1 vai ser igual a VI dividido por R1. Vamos calcular agora I2. I2 vai ser igual a diferença de potencial entre esse resistor R2, que a gente vai chamar de VR2, dividido por R2. Se a corrente está vindo nesse sentido, então a diferença de potencial vai ser esse potencial menos esse potencial. E esse potencial aqui é quanto? É 0. E esse potencial aqui é VO, é a saída. Então, vai ser 0 menos VO dividido por R2. Então, quer dizer que I2 vai ser igual a VO menos VO dividido por R2, certo? E a gente acabou de dizer que I1 é igual a I2. Então, vamos igualar esses dois termos. Então, a gente vai encontrar que VI sobre R1 é igual a menos VO sobre R2. Se a gente fizer um jogo matemático aqui, a gente vai encontrar justamente essa fórmula aqui, certo? Vai passar o R2 menos R2 multiplicando para cá e a gente encontra justamente esta fórmula aqui. VO é igual a menos R2 sobre R1 vezes VI, certo? Então, o que vai ser esse inversor? Ó, se a gente tiver um sinal pequeno aqui, varia positivo, depois negativo, depois positivo. Esse daqui, se a gente colocar na entrada do amplificador inversor,
vai encontrar justamente esse daqui. Enquanto ele ficava positivo, ele agora vai começar negativo, só que amplificado. Ó, aqui é menos 5. Ele era mais ou menos 0,5 aqui. E agora ele está em menos 5, o valor máximo. Então, quer dizer que teve uma amplificação de menos 10. Teve uma aplicação de menos 10. Se a gente multiplicar todos esses pontinhos aqui por menos 10, a gente vai encontrar justamente esses pontinhos aqui. E o valor máximo, que era 0,5, ficou menos 5. Se a gente multiplicar todos esses pontinhos por menos 10, vão encontrar justamente esses pontinhos até que chegar em 0, porque 0 vezes qualquer outra coisa é 0. Aí agora, multiplica todos esses pontinhos por menos 10, vai encontrar esses pontos aqui, até que o ponto mínimo aqui, que era menos 0,5 volts, aqui ficou 5 volts. E assim sucessivamente. Estão entendendo? Isso que quer dizer o inversor, porque ele está meio que invertendo o sinal de entrada e amplificando também. E isso aqui é se a gente quisesse um amplificador inversor com ganho variável, que a gente pudesse controlar esse ganho. É só colocar um potenciômetro aqui no lugar do R2. Porque quando a gente muda a resistência aqui, vai alterar o ganho lá do amplificador operacional, certo? E a tensão de entrada continua sendo aqui no negativo, certo? Nesse caso aqui, ele está alimentando com... Sim, o amplificador inversor, sempre a gente vai ter que alimentar de forma simétrica, certo? Vai ter que ter uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Por quê? Porque senão a gente não poderia colocar... Se a gente colocasse um zero aqui, a gente não teria como ter uma tensão negativa nesse ponto, certo? E aqui o amplificador não inversor. Veja bem, ó. A entrada está entrando no sinal positivo, na entrada positiva. Então, não vai ter o negativo na saída, certo? Se a gente aplicar da mesma forma lá a determinação da fórmula, ó, VI está entrando aqui, então vai ter VI aqui no negativo. A gente coloca VI aqui, calcula as correntes e tudo mais, deixa só em função das saídas e vai encontrar exatamente esta fórmula aqui, que VO é igual a 1 mais R2 sobre R1 multiplicado por VI. Qual a diferença para a outra fórmula? É só que não tem o sinal negativo e aqui a gente soma 1 a mais no ganho, certo? Apenas no ganho. Então, a diferença principal entre as duas, o amplificador inversor e o não inversor, é que no inversor a gente poderia ter um ganho menor do que 1. Aqui não. Nesse aqui a gente sempre vai ter um ganho maior do que 1. Então, naquele caso a gente poderia reduzir o valor de tensão, se a gente colocasse o R1 maior do que o R2. Nesse caso aqui, não. Certo? Independente dos valores de R2 ou R1, quem for maior do que outro, sempre vai ser um ganho maior do que 1. Então, sempre vai ter um aumento de tensão aí, nesse caso, certo? Mas o benefício daqui é que não tem o negativo. Então, esse daqui, por exemplo, os amplificadores a gente pode colocar para amplificar sinais de microfone. Por exemplo, aumentar o som. Por quê? Porque a gente fala aqui, sai um sinal de tensão alternado aqui pequeno, a gente passa por um amplificador e vai ter uma tensão de saída alta que a gente pode colocar numa caixa de som, por exemplo, certo? E também temos o último aqui circuito que a gente vai estudar, é o somador inversor. O que ele vai fazer? Ele vai somar essas tensões aqui e colocar na saída. Só que, além de somar as tensões, a gente ainda vai ter uma amplificação. A gente pode até amplificar cada sinal com uma constante diferente uma da outra. Poderia, por exemplo, amplificar duas vezes mais do que a gente está amplificando é 2, que amplifica duas vezes mais do que é 3, por exemplo, e somar as três
tensões. Para que a gente quer isso? Por exemplo, se a gente quiser adicionar uma tensão, um nível de tensão CC e uma tensão alternada. Aí a gente pode fazer utilizando aqui. Coloca o E1 é uma constante, um nível de tensão constante, e o E2 um nível de tensão alternado. Aí a gente pode somar essas duas tensões. Ou então, se a gente quiser, por exemplo, somar um som que está vindo do violão com um som que está vindo de uma bateria. A gente pode somar essas duas sinais de tensão e colocar na saída para aparecer lá na caixa acústica, certo? E a gente pode colocar, por exemplo, o som do baixo está muito menor do que o som da guitarra. Então a gente pode dar um ganho maior no som do baixo do que no som da guitarra. Então é por isso que a gente pode utilizar esse somador inversor aqui, para amplificar um sinal que esteja menor do que o outro e somar ele e colocar na saída. E como é que é a fórmula? A fórmula é dessa forma aqui. A tensão de saída vai ser igual a menos porque ele está tudo entrando no negativo, certo? Menos R4, que é essa tensão aqui, multiplicada pela tensão de entrada 1 dividido por R1, mais E2 dividido por R2, mais E3 dividido por R3, certo? Por essas tensões aqui. O E1 é dividido por R1 porque tem aqui, o E2 dividido por R2 porque tem aqui, o E3 dividido por R3 porque tem aqui, certo? E todos multiplicados por R4. Professor, mas aqui tem 3 tensões e você falou que a gente pode somar 2 tensões. Pronto, é só tirar essa terceira resistência aqui. Tira essa terceira resistência, tira essa parte aqui e a gente vai fazer a soma apenas de 2 tensões. Pode colocar 4? Pode. Colocar 5? Pode. Pode colocar quantos vocês quiserem. Só é somar aqui com E4 dividido por R4, mais E5 dividido por R5 e assim sucessivamente, certo? E pode ver também que se a gente tirar todas essas tensões aqui e deixar apenas uma, a gente vai encontrar exatamente o amplificador inversor. Tentem tirar aqui, colocar E2 e E3 igual a zero. A gente vai cortar isso aqui e vai ficar menos R4 multiplicado por E1 dividido por R1, que vai ser justamente o nosso amplificador inversor, só que lá o amplificador inversor aqui era R2, nesse caso aqui é R4, tanto faz, certo? Vai depender do que você colocar aqui, tudo bem? E como encontrar essa fórmula vai ser da mesma forma lá do outro. Ó, o V0, a entrada positiva é o zero, então a gente vai considerar aqui como zero. Aí a gente vai somar essas correntes aqui e igualar a I4. Fazendo isso, a gente vai encontrar exatamente esta fórmula aqui, certo? E só para terminar essa aula, a gente vai falar aqui os defeitos, as limitações do amplificador real. Ele não tem um ganho de tensão infinito, infelizmente, certo? Mas é bem grande, mas não é infinito. Tem uma tensão de offset bem pequena. Por exemplo, se a tensão deveria sair zero, ele não vai sair zero, vai sair um pouquinho diferente de zero. Tem um slew rate. O que é slew rate? É que ele não consegue subir a tensão, variar a tensão muito rápida. E devido também a essa limitação, ele também tem uma limitação de frequência. Ele tem um limite de frequência máximo. Não pode colocar uma frequência muito alta que ele não vai conseguir acompanhar. Aí vai ter uma distorção da frequência. Aí aqui está a representação dele de forma real. Aqui no outro circuito vocês poderiam ver que era um circuito aberto, dizendo justamente que não existe corrente na entrada. Nesse caso vai ter uma corrente de entrada, mas é muito pequena, certo? A impedância de entrada não é infinita, é limitada. E aqui vai continuar tendo uma fonte de tensão dependente da entrada, só que vai ter uma resistência de saída diferente de zero, mas bem próxima de zero, certo? Aqui é só um exemplo do slew rate, por exemplo, certo? Ele não consegue acompanhar o aumento de tensão tão rápido,
então ele tem uma limitação, acaba distorcendo o sinal de entrada. E aqui está o que é por dentro de um amplificador operacional, o TL084. Olha só, tem transistores, tem diodo, tem capacitor, tem transistor, tem diodo Zener, tem resistor, tem um bocado de coisa, certo? Só para vocês verem que tudo isso aqui está dentro daquele chip que é bem pequenininho. E aqui está aquelas limitações do TL084. A resistência de entrada é muito alta, mas não é infinita, é de 10 elevado a 12, é muito alto. A frequência máxima é de 3 MHz. 3 MHz já é muito, né? O slew rate, ele só consegue subir, atenção, 13 volts para cada microsegundo. Então é muito rápido, só que tem um limite. O offset é de 3 mV e o ganho, olha só, é de 200 volts para cada milivolt. Ou seja, o ganho é de 200 mil nesse caso, certo? É muito alto, mas não é infinito. Então, praticamente é isso que a gente vai ver de amplificador operacional, certo? O resto é só aplicações e que vocês podem ver, a gente pode ver em outras aulas ou aplicando mesmo no Tinkercad e tudo mais, certo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!